Meus queridos amigos, meu nome é Marcelo Pichora da Silveira, este é o canal Resenha Forense e hoje resenhamos mais um livro aqui para o nosso canal. O livro da vez é Mário Ferreira dos Santos, Filosofia da Crise, editora e Realizações, editora, aliás, que merece os parabéns pelo excelente trabalho que vem desempenhando no mercado editorial, disponibilizando obras antes mais difíceis de serem acessadas, né? O Mário Ferreira dos Santos não era tão acessível assim. Eu tinha alguns PDFs bem antigos, né, versão facsímile das coisas que ele escrevia antigamente, e agora a editora começa a democratizar um pouquinho a leitura do Mário Ferreira dos Santos. Ainda bem, porque um filósofo dessa magnitude não pode ficar esquecido. É impressionante. Eu tinha lido já fragmentos do Mário Ferreira dos Santos, inclusive eu citei o Mário em um texto que eu fiz sobre precedentes. Na época que o novo Código de Processo Civil surgiu, eu escrevi um pouquinho e falei de precedentes e citei o Mário. Então já conhecia, ainda que de fragmentos, a obra do Mário Ferreira dos Santos. Nunca tinha lido um livro dele de capa a capa. E acabei lendo esse aqui primeiramente. Eu aproveitei uma promoção, inclusive, da editora, e comprei uma coleção que inclui 4 volumes dessa coleção aqui. Esse é o primeiro, e também A Invasão Vertical dos Bárbaros, que é um livro estanque essa coleção, né? Vale muito a pena. Eu recomendo fortemente a leitura do Mário Ferreira dos Santos, sem exagero nenhum, um Kant que o Brasil teve, mas que o Brasil não soube lembrar, né? É porque a gente só dá valor ao que não merece valor. Qual é a primeira pergunta do autor, do Mário Ferreira dos Santos, nesse livro? Afinal de contas, se há uma filosofia da crise, o que significa crise na sua proposta? Aliás, esse livro aqui entra como uma luva. A preocupação venho, que eu venho sentindo no âmbito da filosofia, que é a teoria do conhecimento, né? A gnoseologia, a relação sujeito-objeto e essa interação gnoseológica. Esse livro aqui é uma obra sobre gnoseologia. Aliás, para quem acompanha o canal, sabe que eu gosto muito disso, que eu tenho me preocupado com isso, então eu peço paciência aí do pessoal que assiste sempre aos vídeos, porque eu vou repetir muito essa palavra, né? Gnoseologia, relação sujeito-objeto, teoria do conhecimento, etc, etc. Então, voltando aqui, né? Qual que é a primeira pergunta do Mário Ferreira dos Santos? O que é crise? Afinal de contas, se ele propõe uma filosofia da crise, o que seria crise? Esta velha palavra, responde Mário, de origem grega, crisis, eu acho que fala assim, escreve crisis, significa separação, abismo e também juízo, decisão, etc. Todo o existir é um separar-se, toda atividade do existir é seletiva. Há, assim, em todo o existir, um separar-se, uma crisis, um abismo. Então, na filosofia da crise do Mário Ferreira dos Santos, o sujeito cognoscente opera, ao estudar alguma coisa, ao selecionar um objeto em cognição, ele necessariamente opera uma separação. Ele faz uma escolha e, ao fazer uma escolha, ele deixa algo preterido. E isso gera crisis, crise. Todo existir está em crisis. Não é crisis um conceito meramente fundamental. Só para constar, isso aqui, eu estou falando crisis porque eu acho que fala assim no grego. Eu não falo grego, tá? Eu dei uma rápida consultada aqui na internet. Eu suponho que a pronúncia seja essa. Escreve crisis. Se alguém fala grego aí, não tem problema nenhum. Me corrija aqui embaixo. Suponho que seja assim, tá? Então, quando eu falar crisis aqui, é porque vem do grego. Não é crisis, repetindo, um conceito meramente formal. É também concreto, porque todo existir é um símbolo desse esquema, que por sua vez também é crisis. Somos crisis e não podemos e não queremos ser ela. A crisis é sempre vencida, ultrapassada pelo devir, que vence a sua finitude e ao finitizar-se no eterno transmudar, ou melhor, no eterno transmutar, mas que a afirma em cada instante. Porque ela, deslocada daqui, aparece teimosa e inevitável ali. Não podemos viver sem a crisis e não podemos viver com ela. E é a crisis que leva o homem à crítica. Onde há uma preferência, há uma hierarquia. Onde há hierarquia, há valores. Todo existir é um evidenciar de valores, outra nova categoria que se incorpora à grande lista das velhas categorias filosóficas. Em todo campo do existir, há crisis.
Nesse começo ele é bastante repetitivo porque ele quer deixar bem claro quais são as suas premissas. Mas essas primeiras páginas deixam bem claro isso, né? Como eu já falei e não custa repetir, o sujeito cognoscente opera no mundo do conhecimento, na teoria do conhecimento, uma seleção dos objetos em cognição. Essa seleção traz uma hierarquia, uma escala ordenada de valores, necessariamente, e também gera uma preterição, necessariamente. Esse distanciamento de objetos é a crise, a crisis na filosofia grega. E aí, já no capítulo seguinte, ele deixa essa ideia bem clara, né? O homem é a consciência da crise, crisis, pois a somos quando nos erguemos da animalidade, quando em nós ela se torna consciência. A própria consciência é condicionada por ela, pois, para afirmar-se, precisa separar, para marcar a nitidez do que é e do objeto sobre o qual ela realiza o pleno exercício de si mesma. Ela precisa separar, ela precisa realizar a crisis. A ideia de crisis para os gregos é a ação que realiza o ato de separar, de escolher. Na crisis há uma separação, e separar é abrir distância entre pares. Ela separa. Mas a distância exige um entre os separados. Chama-se abstração o ato de separar, no espírito. O que não é separável no mundo físico é ainda crisis. E assim funciona o nosso espírito, realizando tais separações tão diversas das separações do mundo físico, e ainda é crisis. E essa crisis realiza a crítica, a análise das ideias pela separação de umas das outras. O espírito desassocia, separa, afasta, distancia e sente-se insatisfeito. A insatisfação cresce, aumenta, avassala à proporção que abrimos e alargamos as distâncias. E eu costumo sempre falar aqui que o homem pós-moderno, já o homem moderno já tinha esse problema, né? Quando eu resenhei aqui o Richard Weaver, As Ideias Têm Consequências, isso ficou bem claro, né? Na filosofia conservadora isso é bastante denunciado. Mas a pós-modernidade acentuou esse problema de gnoseologia. O homem pós-moderno não conhece os limites da realidade concreta. Ele quer ditar tudo o que ele vê segundo a sua própria cognição e acaba, às vezes, enxergando o que simplesmente não é na ontologia, segundo uma podentologia, como eu costumo brincar com os colegas, não poder ser. Olha só, e aí o Mário Ferreira dos Santos fala disso abertamente. Poder-se-ia dizer que o dimensional tem limites, e é dimensional tudo quanto é dimensivo, da mensura, tudo quanto é medível extensivamente. Encontramos em Avicena uma definição. O limite é o pelo que a coisa quantitativa atinge o lugar que ela não pode ultrapassar. Todo o ente no nosso mundo, tempo espacial, é delimitado por si e pelos outros, que não são ele. É o que delimita uma coisa de outra. O que separa uma coisa de outra, o que separa esta coisa de outra coisa. Por isso, o limite não é apenas o não ser da outra coisa, que é outra da que é limitada, mas é limite de uma e de outra. Estão seguindo? Desta forma, ambas participam no limite de algo que lhes é comum. Assim, portanto, o que separa as coisas é tanto de uma como de outra. E como o limite não é um ser em si, mas um ser em outro, as coisas se limitam, ou melhor, as coisas que se limitam têm nele um ponto em que se encontram, porque ele é de uma ante a outra, da primeira ante a segunda, como da segunda ante a primeira. No limite, começa o não ser de uma coisa, mas também aí onde começa o não ser é o termo do ser de outra. E desta forma, o limite é o ser de uma coisa e também é o começo do seu ser, ou melhor, do seu não ser. Então, repetindo, e desta forma o limite é do ser de uma coisa e também é o começo do seu não ser. Por isso que o Mário Ferreira dos Santos traz uma proposta gnoseológica bastante realista, digamos assim, né? Ele diz, olha, o sujeito cognoscente tem limites, né? Na filosofia da crise, o sujeito cognoscente não é um homem todo-poderoso. Ele é um homem limitado pela realidade exterior, pelo tecido do real. Portanto, segue Mário Ferreira dos Santos, o conceito de limite é um conceito dialético.
Pois afirma e nega, pois afirma um ser e nega-o, afirmando outro, ou melhor, afirmando outro que não é ele. Mas não há, propriamente, contradição formal, porque o limite de uma coisa é o ponto que indica onde ela termina. E poderia ela terminar se não ali onde ela, mais adiante, não seria ela? Neste caso, o limite separa a coisa do que é ela, sem que afirme que a coisa é o que não é ela, mas apenas aponta o que dela se separa. Portanto, o limite é ainda crisis. Então, há na filosofia da crise um limite das coisas na ontologia, né? Da separação. A separação do sujeito cognoscente ainda deixa as coisas limitadas, né? Onde se encerra o limite de uma coisa, começa o limite de outra. Mais ou menos por aí. E aí ele fala, né? O homem é delimitado pela forma humana, pela razão intrínseca de ser homem. O homem age racionalmente na filosofia da crisis, né? Na filosofia da crise. O homem faz a crise. Por isso que eu defendo que os animais não podem ter personalidade jurídica, eles não atuam dirigido ao fim. Como é que um animal vai entender o que é lícito ou ilícito? Não faz o menor sentido. E não só as coisas do mundo corpóreo conhecem limites, também os conhecem os conceitos e as ideias, pois elas sempre têm um que as separa de outras, que as delimita, que as afirma e afirma o que não é nenhuma delas. Então, mesmo na abstração, é possível conceber certos limites, né? Certos limites não. É possível conceber limites, né? A finitude no plano do real e ainda assim no plano do abstrato, ainda que concebido em realidade. Ou melhor, até porque concebido em realidade, né? Todo o ser tem uma consistência, e um ser corpóreo tem uma consistência e uma subsistência, que formal e materialmente o compõem. Mas todo ser corpóreo, por sua vez, ocupa um lugar no espaço e dá-se no tempo, e essa maneira de ser e de existir marca-lhe um limite. Como eu falei, na gnoseologia do Mário Ferreira dos Santos, o sujeito cognoscente tem limites e também a realidade exterior é limitada pela própria finitude da ontologia. Eu sei que esse começo pode parecer um pouco chato, mas é fundamental para entender a filosofia da crise do Mário Ferreira dos Santos. Sobre essa pulverização do a priori entre objeto e sujeito, o Mário Ferreira dos Santos criou um conceito que ele chama de dualismo antinômico, né? Ele diz que há um quid, uma quididade da coisa. Como assim dualismo antinômico? Quem explica muito bem isso, com outras palavras, é o Miguel Reale, que tem uma gnoseologia própria, que é a ontognoseologia. Como é que funciona? O Miguel Reale, criticando o exacerbado criticismo de Kant e também dos neocantistas, o Miguel Reale fala, olha, eu acho que o a priori não está só no sujeito, como propôs Kant. Ele tem razão, sim, ao afirmar que os sentidos moldam de algum jeito a realidade exterior. Mas a gente não pode ignorar por completo a realidade exterior, por isso uma ontognoseologia, uma gnoseologia que leva em conta o ser, e o Mário Ferreira dos Santos explica isso nas suas palavras, falando em dualismo antinômico, né? Essa interação constante entre ser, entre as coisas do mundo exterior, as coisas do ser, e o sujeito cognoscente. Há um limite do eu ante o limite da individualidade, como diz o Mário Ferreira dos Santos. Um quinto limite surge subitamente em nós, o limite do eu ante o limite da individualidade. Sim, o eu tem um, e tanto o tem que sentimos que a individualidade o limita. Olha a limitação do sujeito cognoscente. Tomamos consciência da nossa individualidade através do eu. Muito bem colocado, muito didático. Qual é o objeto na gnoseologia e qual é o problema da gnoseologia? Sobre o que se estuda, o que se estuda na filosofia quando se fala em gnoseologia? E responde Mário, né? Os corpos que conhecemos, que nossos sentidos nos revelam e cuja forma intrínseca nossa inteligência capta, ocupam um lugar e se dão no tempo porque estão imersos no suceder. Os conceitos de tempo e de espaço são esquemas fundamentais que presidem a toda a nossa experiência com o mundo exterior, pois tudo quanto conhecemos, sensivelmente, conhecemo-lo no tempo e no espaço que, como expunha Kant, presidem a experiência e dão o nexo de ordem, esquematizam-se em suma.
Se tempo e espaço são reais ou apenas esquemas construídos por nós, é um problema da filosofia que exige complicadas análises. Os escolásticos, como Tomás de Aquino, que seguem a linha aristotélica, afirmavam que tempo e espaço são entes de razão, entia ou entia, escreve entia, rationis, escreve rationis, mas fundados nas coisas, com fundamento em ré. Pois há entre as coisas distâncias, olha a crise, distâncias e suceder, que permitem generalizar os esquemas da experiência, até formar os conceitos abstratos de tempo e de espaço, que o racionalismo moderno separou totalmente dos fatos, esvaziando-os destes que neles se dão. Tornou-os dois grandes vazios, que são verdadeiros nadas em oposição ao conceito de tempo e espaço da física atual, que segue nesse sentido a linha aristotélica. E de novo ele fala de limite das coisas no mundo ôntico, né? Ele tem um capítulo, o infinito e o finito. E aí ele diz, o Mário Ferreira dos Santos, o que Aristóteles considerava infinito era o apeiros, to apeiron, eu não sei falar grego, do alfa privativo e de peiras, limite. Portanto, o sem limites, o privado de limites e indeterminado, o que ainda não recebeu nítidas determinações. É fácil, desde logo, reconhecer que não é esse o conteúdo do conceito de infinito quando um ocidental o pronuncia. As coisas, e aí ele fala, né, do limite, do quid da coisa, da quididade que ele fala, no mundo exterior diante do sujeito cognoscente. As coisas, voltando, que têm contornos nítidos, que se distinguem claramente uma das outras, são finitas, são peperasmenon, escreve assim, não sei falar grego, peperasmenon, com um acento no E. Talvez seja peperasmainon, não sei falar grego, limitadas. Ora, o disforme, o ilimitado, o indeterminado, o que ainda não tem uma forma, pelo qual é esta coisa e não outra, modus quo dos escolásticos. É indistinto, porque indeterminado, e em suma não é plenamente, porque não é isto ou aquilo, mas apenas um poder ser isto ou aquilo, uma possibilidade apenas. Se as coisas têm limites, e tantos quantos já vimos, todos estão a indicar a perfeição delas, pois estabelecem o até onde elas são, dando nitidez à sua figura e forma, tornando-as inconfundíveis. Neste caso, olha um conceito de divindade aqui, ó. Neste caso, ainda a perfeição do finito é crisis, pois aquela separa, distingue, não permitindo que seja confundida. No ser infinito, na infinitude e, portanto, numa cosmologia, no ser infinito não há crise, não há crisis, porque nele, no ser infinito, não há limites. Na infinitude não pode haver limites, pois estes não são fronteiras que separam os seres, e aquele, fonte e sustentáculo de todos os outros, não tem fronteiras, mas apenas perfil, na linguagem tão poética e tão clara de Parmênides, porque não há outro que a ele se oponha. Então, aqui, na filosofia da crise, há espaço para a divindade e, portanto, para uma metafísica. Por maiores dissensões que se deem entre os filósofos para saber qual a essência desse ser, que tudo antecede, ou seja, a infinitude, Deus, quase todos estão de acordo em um ponto, que há, de qualquer forma, um ser primevo, que a tudo antecede, e que não pode ter sido um princípio, ser que absolutamente e simplesmente é. E se é o primeiro, não teria de outro a sua essência, pois esse outro antecederia, e, portanto, este seria o ser com S maiúsculo. E esse ser primeiro não poderia ter limites estabelecidos por outro. Por isso é infinito e infinitamente poderoso, não sofre nenhuma espécie de limitação, sendo infinitamente perfeito, porque nada lhe falta nem de nada carece, pois é, em seu poder, tudo. Como decorrência ontológica, ou seja, como decorrência no mundo do ser, excluímos dele a crisis, a crise. Não há, então, como separar,
porque é infinito. Se é infinito, não há formas. Se não há formas, não há separação. Na filosofia grega. Encontramos, portanto, uma nova colocação desta, que pertence e é da essência dos seres finitos, enquanto tais, pois estes o são para serem limitados. Por isso que eu critico o engrandecer exagerado do sujeito cognoscente na pós-modernidade. Ele desconheceu os limites, passou a se achar infinito. Se ele passa a se achar infinito, ele começa a substituir o lugar de um ser infinito, de Deus. Começa a brincar, a mexer no DNA, a começar a trazer teses eugênicas. Né? Ah, vamos abortar porque tem síndrome de Down. Começa a querer mudar a feição física da pessoa, segundo um achar puro do sujeito cognoscente que ignora completamente a realidade, e assim por diante. Mostra-nos a experiência, volta o Mário Ferreira dos Santos, que todo ser finito é limitado. E, além disso, determinado. E essa determinação se apresenta antes, a parte ante, e não depois, a parte post, ou post. Determinado antes, determinado durante e determinado no termo do seu existir, o ser finito caracteriza-se por essa tríplice determinação, que não o abandona nunca, que lhe estabelece limites. E tudo isso é a crisis. Na nossa dimensão humana, há um início, um meio e um fim. A gente não consegue separar isso. Por isso que quando a gente fala de Deus, a gente pensa, tá, mas se há um início e o início é Deus, qual é o início de Deus? Pois bem, o Mário Ferreira dos Santos responde, Deus não conhece essa relação humana de finitude, porque Deus é um ser infinito e, como tal, ele não conhece um termo inicial e um termo final. É um outro tipo, chega a ser uma supratranscendência. Está fora da nossa cognição entender esse aspecto. Voltando, né? Determinado antes, determinado durante e determinado no termo do seu existir, nós, seres finitos, nos caracterizamos por essa tríplice determinação que não nos abandona nunca, que nos estabelece, nos impõe limites. E tudo isso é a crisis. Eu falei a mesma coisa que está escrita aqui, colocando na primeira pessoa do plural. Colocando para nós, né? Mas o ser supremo, Deus, que não teve um prévio determinante, não pode ter um determinante depois. Olha aí, ó. Porque não há outro para sobre ele exercer uma delimitação. Então não pode haver um Deus do Deus. Portanto, caracterizam-se claramente os dois conceitos de finitude e de infinitude. Isso a gente pode conceber, né, na razão humana. Ao examinarmos os seres finitos e o seu transitar pela existência, vemos que todos eles tendem para algo, e esse tender revela uma ordem, pois cada ser tende para realizar aquilo que já está contido em sua forma. A pereira tende a dar peras, e não maçãs ou pedras. E assim todas as coisas tendem a realizar o que já está contido em sua forma, ou a perecer, gerando-se novas formas, como os rochedos batidos pelas águas vão corromper-se, decompor-se, transformar-se em areia. Todas as coisas têm um fim, um tender para, que se revela no transitar, finalidade, que está contida na sua forma intrínseca ao ente. A crisis é inerente ao ser finito, e nela se consubstancia de tal modo que absolutamente dele não se separa enquanto é tal, pois dela só se libertaria ao deixar de ser o que é. Chega a ser poética, né? A filosofia do Mário Ferreira dos Santos. E aí ele entra de vez na filosofia grega para trazer o conceito de diácrisis e de sincrasis. Vou explicar isso. Volta a Mário Ferreira dos Santos. Há em todo o existir finito um apontar da crise, mas também um apontar ao que a supera. Então, apesar de haver crise, há um apontar também que a supera. Os gregos, e portanto a filosofia grega, os gregos tinham dois termos para se referirem a essa dualidade, que especificavam dois vetores. A crisis se divide então em diácrisis e em sincrasis. A diácrisis é a separação, é a crise pura. E a sincrasis é a reunião. Então é a diácrise e a síncrise. A diácrise é a separação, é a crise pura. E a síncrise é a união. Então é a redução da crise. Então, diácrisis, separação, é definido aqui pelo Mário Ferreira dos Santos. Toda ação de separar é uma ação diacrítica.
como a de reunir é sincrítica. Então, a separação é a crise pura, é uma ação diacrítica, e a união é uma antecrise, né? É uma sincrise, é uma atuação sincrítica. Então, você reúne os elementos em cognição. Isso é muito importante para entender a filosofia do Mário Ferreira dos Santos. Aqui é fundamental. Essa é a premissa básica para entender a filosofia do Mário Ferreira dos Santos, a filosofia da crise. Aí ele fala, né? A síncrese pode ser vislumbrada em regimes totalitários, por exemplo. Os períodos de crise são frequentemente considerados aqueles em que a diácrise aumenta. Ou seja, que há muita separação. Você começa a separar os indivíduos em demasia. Então, voltando. Os períodos de crise são frequentemente considerados aqueles em que a diácrise aumenta, como é o nosso. Ou seja, o período em que o Mário Ferreira dos Santos vivia. Em que o diástema, em todos os setores, processa-se agudamente, a tal ponto que alguns só encontram no emprego da força a solução capaz de realizar a síncrese no campo social-político. Estamos vivendo uma hora em que a síncrese é imposta pela violência, modalidade falsa daquela, aparente negação da diácrise, uma falsificação da realidade, cujas consequências são destrutivas. Isso vai ficar mais claro mais tarde, tá? Quando ele aparentemente critica os coletivismos, né? Então você faz uma diácrise de indivíduos e supostamente cria uma síncrese ao examiná-los em agrupamentos gigantescos, né? Os brancos, os negros, os índios. E aí você coloca, ao separar, você acaba fazendo uma crise, né? Você cria uma tensão entre índios e brancos, por exemplo, ou entre negros e brancos, como no apartheid. E isso é um problema muito sério quando você coletiviza o ser humano, e isso é uma filosofia, é resultado, segundo Mário Ferreira dos Santos, de uma filosofia de crise e não da crise. Olha a diferença, ele vai explicar isso depois. Então, aqui ele entra num capítulo para falar da dialética da crise. Se há uma filosofia da crise, pode haver uma dialética da crise. E ele diz: deve-se tomar, e é o que sempre fazemos, o termo dialética em sentido eminente. Em nossa obra Lógica Dialética, ele tem um livro disso, ao examinar etimologicamente este termo, vimos que concebê-la apenas como arte da discussão é vê-la num sentido pejorativo, como via Aristóteles, que só raras vezes o empregava no sentido eminente de Platão, que a considerava como arte de esclarecer através das ideias. Em sentido eminente, a dialética é a arte de esclarecer, a arte de descobrir a verdade através das ideias, logos. Se considerar em sentido pejorativo, temos a arte de enganar, a arte de discutir apenas com palavras, sem maior cuidado com o conteúdo, ou arte de persuadir. O que se pretende, na verdade, com a dialética é torná-la numa metodologia, que não dispense as cuidadosas construções da lógica formal, nem as análises categoriais e conceituais e sobre o raciocínio, fundada apenas nas formalidades que se devem, sobretudo, à obra de Aristóteles. A dialética é uma metodologia que trabalha através das ideias para esclarecê-las, fundadas na experiência, ou melhor, fundada, no singular, na experiência. Seguindo a linha aristotélica, a dialética é uma arte de clarear as ideias e ampliar o nosso conhecimento, sem jamais perder o seu contato com a realidade empírica, investigando cuidadosamente o campo das ideias com suas ressonâncias na realidade e vice-versa. Aqui se percebe aquele conceito que eu falei anteriormente de dualismo antinômico na gnoseologia do Mário Ferreira dos Santos. Mais adiante, o nosso filósofo aqui diz: o que conhece, sujeito, olha a gnoseologia aqui, ó. O que conhece, o sujeito, é imprescindível no ato de conhecer, como o que é conhecido, o objeto, que forma campos opostos, pois podemos distingui-los como dois termos extremos do conhecimento, imprescindível a este, pois todo conhecer finito é um captar do objeto pelo sujeito. Muito clara a gnoseologia do Mário Ferreira dos Santos, muito clara a sua proposta gnoseológica, que eu gostei bastante, por sinal. A crítica que se realiza nos 10 campos, ele
traz aqui uma vastidão de 10 campos para essa dialética dele, que não é de cariz marxista, por exemplo, não tem nada a ver com a dialética marxista. Mas volta aqui, Mário Ferreira dos Santos, né? A crítica, que se realiza em 10 campos, que ele deu aqui no livro, chamamos de decadialética. Ele vai falar muito do método decadialético de enfrentamento da crise. Então, voltando, a crítica que se realiza nos 10 campos, chamamos de decadialética. E a que se realiza nos 5 planos, ele também fala desses 5 planos anteriormente, basta comprar o livro, ler, e aí vocês vão entender melhor isso aqui, de pentadialética, as quais permitem outras análises que formam as 6 providências de todo exame decadialético, que é uma metodologia para evitar o abstratismo, a atualização da diácrise com a virtualização da síncrese. Então ele tenta criar uma harmonia tendente ao transcendente, digamos assim, entre a atitude diacrítica, e a atitude sincrítica. Ele tenta equilibrar tudo isso com a proposta decadialética. A decadialética é, assim, a metodologia de penetração analítica da crise, considerando-a sob os aspectos da diácrise e da síncrese, realizando, deste modo, certa concreção, permitindo ao homem permanecer dentro da realidade em qualquer plano que for considerado. Então, uma proposta gnoseológica que necessariamente gera crise, afinal, conhecer é criar uma crisis na filosofia grega, mas ele fala, olha, vamos organizar essa cognição do sujeito diante do objeto com o que ele chama de decadialética. Ele traz aqui uma metodologia de análise do sujeito diante do objeto, de como se portar diante do ser, diante da ontologia, e de considerar as coisas como elas são e como elas devem ser. Eu vou falar disso mais tarde. E ele lembra muito Miguel Reale aqui, porque é uma proposta culturalista. Então, voltando aqui, né? Olha como é que ele propõe a decadialética como método. A decadialética é, assim, uma metodologia, como eu falei aqui para vocês. Uma metodologia para penetrar na crise e examiná-la. Se com a decadialética do Mário Ferreira dos Santos podemos construir, uma filosofia da crise, com ela podemos evitar uma filosofia de crise. Olha a diferença, ó. Se com a decadialética podemos construir uma filosofia da crise, com ela podemos evitar uma filosofia de crise. Olha o jogo de palavra, bem interessante. A primeira, a filosofia da crise, é o produto de um exame da crise em seus 2 períodos, que colima por uma visão concreta da totalidade. A segunda, filosofia de crise, é uma filosofia que surge de uma abstração ou pelo excesso da diácrise, ao abrir e aprofundar abismos, ou pela atualização excessiva da síncrese, que termina por reduzir um dos termos antinômicos da crise a um único, tentando construir uma filosofia da identidade, imanentismo, né? Mas pela abstração de um dos opostos, cuja positividade passa a ser negada ou reduzida a outra, ou há muita síncrese ou há muita diácrise. Esse é o problema da filosofia de crise. Dessa forma, a filosofia de um Parmênides é uma filosofia de crise, pois reduziu tudo à identidade, virtualizando a heterogeneidade a ponto de negá-la, por excesso de atualização síncrítica. A filosofia de Heráclito é uma filosofia de crise também, porque atualizando a heterogeneidade, excedia-se na atualização da diácrise. O mecanismo de Demócrito é uma filosofia de crise, porque abre os abismos entre as partículas, os átomos, para reduzir toda a realidade ao nexo apenas das figuras, mecanicamente surgidas da agregação e da desagregação, abrindo o abismo no vazio que Demócrito, caindo na aporia inevitável que este geraria, por ser nada, termina por dar-lhe qualidades físicas, considerando-o alguma coisa, tentando assim uma síncrese frágil, que não pode salvá-lo da crise em que permanecia o seu pensamento. Então, Mário Ferreira dos Santos propõe aqui um verdadeiro manual de instruções ao sujeito cognoscente, e, portanto, um manual ao filósofo. É assim, olha, você vai gerar crise, né, na sua proposta gnoseológica. Conhecer é lidar com crise, com separação, com abismo. Só que existem 2 caminhos de crise, a diácrise e a síncrese.
Proceda com o meu método decadialético que você vai conseguir equilibrar as duas coisas. E, portanto, você consegue encontrar, ou você consegue se preocupar com uma verdade, com um senso metafísico, com um senso transcendental. Quais são as vantagens práticas do método decadialético do Mário Ferreira dos Santos? O nosso ato de pensar, que é psicológico, é o ato de captar o nexo de idealidade que há na realidade. Esse nexo que captamos não é falso. Pode ser verdadeiro totum, não totaliter. Não captamos totalmente o nexo de toda idealidade do ser, porque precisaríamos de uma mente infinita para tal realizar. Mas podemos captar, segundo a nossa esquemática, a decadialética, um nexo de idealidade que está na realidade das coisas. Olha o equilíbrio entre sujeito e objeto. Né? Nem a priori aqui, nem a priori aqui. Um a priori bem arranjado, bem distribuído. Né? Por exemplo, o Husserl, Edmund Husserl, na sua fenomenologia, falava de a priori da Lebenswelt, né? Das a priori der Lebenswelt, o a priori do mundo da vida. Desta forma, segue Mário Ferreira dos Santos, colocando dialeticamente o nosso pensamento, salvamo-nos do ceticismo, né? Olha, eu não sou tão cético assim, e do dogmatismo, eu não sou tão certo assim. Que são duas posições de crise sobre a possibilidade gnoseológica do homem. O ceticismo é muito relativista, pouco crente, e o dogmatismo é muito absoluto, muito crente. Vamos equilibrar as coisas, nem tão cético, nem tão dogmata. Muito bem colocado. A filosofia do Mário Ferreira dos Santos é muito bonita, é muito elegante. É uma proposta gnoseológica muito agradável. E muito harmoniosa, né? Em tempos de crise. Olha só o que fala Mário Ferreira dos Santos, numa outra passagem que dá para ligar Aristóteles a Miguel Reale. Vejam só. Para grosseiramente exemplificar, poderíamos dizer que um monte de barro, enquanto barro, não é ainda um vaso, senão quando recebe a forma do vaso pela causa eficiente que a modela. Eu vou usar a xícara aqui como exemplo. E nesse momento, o barro passou a ser um vaso pela forma que recebeu. A forma não é propriamente um o quê, quod, que se agregou ao barro. Apenas o barro, como matéria, foi modelado, recebendo uma proporcionalidade intrínseca, assumindo assim a forma de um vaso, sem que propriamente tivesse ele aumentado ou diminuído quanto à sua matéria, mas apenas recebeu delimitações, determinações, pelas quais deixou de ser apenas um mero monte de barro para ser um vaso de barro. Neste de barro, temos o que Aristóteles chamava a causa material, na forma que recebe de vaso, a causa formal. Então, vou repetir que ficou confuso, tá? Ó, neste de barro, temos o que Aristóteles chamava a causa material. Então, ele deu o exemplo aqui, o vaso, olha, o vaso de barro. Neste de barro, o vaso ser de barro, temos o que Aristóteles chamava a causa material. Então, a causa material do vaso de barro é o barro. Na forma que recebe, a forma de, aqui numa xícara, a forma de vaso, no exemplo do Mário Ferreira dos Santos, na forma que recebe de vaso, a causa formal. E na ação do homem que modelou, trabalhar com o barro, a causa eficiente. A forma, portanto, não tem uma substancialidade quando tomada isoladamente pelo nosso espírito que a abstraiu, segundo o ponto de vista aristotélico, como também segundo o tomista da coisa, na qual ela estava informada. Consequentemente, a expressão de Tomás de Aquino, de que é através dela que alguma coisa é, fica nesta posição filosófica perfeitamente esclarecida. Qual que é a relação que eu faço aqui com Miguel Reale? Olha só, o Aristóteles, citado pelo Mário Ferreira dos Santos, falava em causa formal, em causa material e em causa eficiente, certo? Então, ele deu o exemplo aqui do vaso. Temos aqui uma xícara, eu vou falar, finge que isso aqui é um vaso de barro, como o Mário Ferreira dos Santos deu. A causa formal do vaso de barro é a forma de vaso. Isso aqui está ligado ao dever ser no direito. A causa material do vaso é o próprio barro, está ligado ao ser, à ontologia. E a causa eficiente, ou seja, a utilização disso enquanto barro, está ligado ao que o Miguel Reale falava de ser enquanto dever ser.
Isso aqui é um pouco de barro, enquanto deve ser um vaso. Entenderam? É mais ou menos por aí. E no ser enquanto dever ser, nós temos o mundo da cultura, na filosofia do Miguel Reale. O que se liga perfeitamente aqui ao Mário Ferreira dos Santos, que me parece ser um homem culturalista, como foi Miguel Reale. Interessante, né? Os dois de São Paulo. As formas subsistem na ordem do ser. Vejam só. Percebe-se assim, sem grande dificuldade, que as formas subsistem na ordem do ser, eternas e imutáveis, independentemente dos indivíduos que a imitem ou copiem. Esta aptidão do ser, este mundo de ser aptitudinal das formas, não pode ser um mero nada. Se não subsistem como as coisas corpóreas, terão uma subsistência incorpórea no ser? Pergunta Mário Ferreira dos Santos. Por essa razão, Pitágoras dizia que o um, referindo-se ao ser enquanto ser na sua infinitude, não é número, porque nele não há o numeroso. O que fica patente é que a forma dos seres finitos, como esquema concreto ou não, aponta, de qualquer forma, a crise de todo ser finito, que é tal porque é crise, como já tivemos a oportunidade de ver aqui no começo do vídeo, o Mário Ferreira dos Santos no começo do livro. Comprovamos, assim, em várias esferas, que a crise está sempre presente. Eis porque ela permite a construção de uma filosofia da crise, como ele propõe aqui, para nos salvarmos das filosofias de crise. Então, a filosofia da crise reconhece a crise. Ela não chega a ser pessimista. Ela fala, existe a crise, mas a gente pode buscar o transcendental. Então, a gente é otimista. Realista, mas otimista. A filosofia de crise reconhece a crise e fala, olha, é isso mesmo. Ou eu vou ser anacrítico demais, ou sincrítico demais. Em que está mergulhado o pensamento moderno. Olha o problema do modernismo pós-kantiano aqui. O que justifica a razão deste trabalho. Então, Mário Ferreira dos Santos já criticava a modernidade muito antes dos problemas efetivamente aparecerem. Não sem razão, ele escreveu um livro sobre o que chamou de invasão vertical dos bárbaros. Tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com isso. Aí ele fala a crise no pensamento filosófico e no religioso. Então, a crise no pensamento filosófico e no pensamento religioso. Surgiu o mundo quando Deus separou a luz das trevas. Os dois princípios positivos do ser, os dois extremos do ser ativo, do ser potencial, simbolizados pela luz e pelas trevas, aquela, o ser enquanto ativo, e estas, o ser enquanto potencialidade, o ser enquanto determinante e o ser enquanto determinabilidade. Mas ambas, duas grandes presenças do e no ser. A crise é imanente ao finito. Isso é vencida dentro do âmbito das religiões, através e pela transcendência do ser supremo, Deus. Olha o conservadorismo do Mário Ferreira dos Santos aqui. Urge vencer a delimitação que o diástema entre as coisas estabelece, e também a separação efetuada pelas estruturas tensionais. A solução da crise não é a síncrise, porque esta ainda é crise. Então você não pode resolver a crise com mais crise, porque isso ainda é crise. Não adianta ficar separando. Não é apenas adicionar, unir, agregar. Não é realizar a congregácio. Só para constar, me confundi aqui. Então, eu confundi síncrise com anácrise. Vou repetir então o raciocínio. A solução da crise não é a síncrise, porque esta ainda é crise. Então não adianta unir, que isso continuará sendo crise. Eu falei que não adianta separar. Separar é síncrise, unir é anácrise. Ou separar é anácrise, unir é síncrise. Desculpa, eu me confundi mais uma vez, mas vamos lá, de novo. A solução da crise não é a síncrise, ou seja, não é a união. Porque a síncrise ainda é crise, certo? Então não adianta continuar unindo, que isso ainda significará crise. Pronto, agora sim. Não é apenas adicionar, unir e agregar. Desculpa, tá, pessoal? Não é realizar a congregácio, a assembleia das partes que se ajuntam. Então o amontoado de coisas não vai resolver nada. Porque a crise ainda está instalada nos limites. Né? Você une, você forma um todo que ainda é limitado. Ele tem um termo, ele é finito. Todas as religiões afirmam, sabem e proclamam que não há solução para a crise, imanente ao finito, e se apenas se realizar a congregácio das partes. Todas as grandes religiões, em seus mais altos momentos, propõem a salvação através da transcendência. Olha o importante do transcendente aqui. Olha o anti-imanente. Através da transcendência, não de uma síncrese.
mas de uma libertação de toda crise. Libertação do finito, portanto. E esta é apenas um apontar do que a transcende. Ou melhor, do que a transcende, desculpe. Porque se a crise se instala no ente, não é do ser supremo, mas do ser finito. Então, no ser infinito não há crise. Você, ser finito, vive em crise. Para superar a crise, só algo transcendente. Para ser algo transcendente, só Deus, só religião. O que une é uma tensão que se forma transimanente às partes componentes. É o Corpus Christi da igreja, no cristianismo, que não é apenas eclesia, que não é apenas a agregácio dos componentes, mas a comunhão, a fusão num consensus, num aceitar simpateticamente vivencial, a união em Cristo, que unifica os cristãos, mesmo fisicamente separados. Seria um erro gravíssimo não querer reconhecer, no âmbito das religiões, a presença dessa tensão que estrutura os crentes e lhes dá uma coerência, que não é apenas produto de uma adição de partes, como uma visão meramente atomística das religiões poderia permitir. Olha a importância da religião na filosofia do Mário Ferreira dos Santos e na solução da crise, da crisis grega. É genial, é genial. Em seus altos momentos, as religiões oferecem ao homem uma solução para a crise. E como esta, como já vimos, só é obtida pela vitória sobre o que nos separa e só se conquista pela fusão tensional com a divindade, todas as religiões reconhecem e afirmam que a solução da crise não se dá pela síncrise, como o movimento inverso da diácrise, mas pela sua transcendência, pela sua superação. Quando o homem não vive mais nas religiões, a solução da crise, ele busca, ou melhor, ele a busca na filosofia. Então ele para de ser transcendente e começa a buscar uma filosofia que é imanente. Ele começa a ir para as bordas. Ele sai do centro cósmico e vai para as bordas do imanente. E tal afanar-se, está escrito assim, tal afanar-se demonstra que, se vivemos na crise e somos a crise, nela não encontramos a nossa pátria, como diria Nietzsche. Queremos superá-la, ou do contrário, tombarmos definitivamente nela, sem esperar sair dela, desesperando-nos, portanto. Olha o problema do ceticismo exagerado, ou do dogmatismo exagerado. Podemos colocar... ele faz aqui uma tabela um tanto confusa, eu até tive que colocar as linhas a caneta aqui. Eu acho que a editora podia rever isso aí, se alguém da editora está assistindo. Ficou confuso. Essas linhas aqui são minhas, tá? Mas eu não consegui entender o que o Mário Ferreira dos Santos fez aqui. Talvez, num próximo trabalho, numa segunda edição, mexer na diagramação. Voltando, né? Como ele defende a transcendência, ele ataca a imanência, que gera crisis. Toda filosofia gera crise, gera crisis desorganizada, né? Toda filosofia da imanência, como é a predominante nesses últimos tempos, o problema da modernidade e da pós-modernidade, como eu venho falando, é uma filosofia de crise, como são as que se colocam nas duas primeiras colunas aqui da tabela dele. Não basta afirmar a superação da crise, é necessário realizá-la filosoficamente. Eis porque muitas dessas filosofias, que são na verdade de crise, julgaram que a haviam vencido e a superavam, sem, no entanto, alcançar a transcendência. Então é um debate eterno entre empiristas, racionalistas, positivistas, existencialistas. Eles nunca resolveram a crise. O único jeito de superar a crise é com uma filosofia da crise. Isso se alcança com religião e com transcendência. As filosofias de crise rumaram ao imanente e começaram a transitar numa borda infinito. O homem moderno corre atrás do próprio rabo. Ele quer resolver uma coisa, ele procura no Google. Ele não tem uma transcendência. Ele não sabe procurar isso. Ele começa a se especializar no que é inútil. Não no que é inútil, mas ele começa a fazer do seu conhecimento algo utilitário para um fim em si mesmo. Ele não ruma mais ao transcendente. Esse é o problema do imanente. A solução aristotélica e da escolástica, tão desconhecidas, infelizmente, de muitos filósofos modernos, como eu falei, né? O sujeito entra na faculdade e lê Foucault, mas não lê Aristóteles, não lê Santo Tomás de Aquino. Voltando, a solução aristotélica e da escolástica ofereceram-nos um caminho
que a concepção tensional não poderá deixar de registrar, embora não o possamos ainda fazer nesta obra, o que caberá à teoria geral das tensões do Mário Ferreira dos Santos. O que nenhum filósofo pode negar é que seria melhor, entre aspas, se vencêssemos a crise. Seria melhor, entre aspas, se nos fosse dado transcendê-la efetivamente. Nesse, entre aspas, seria melhor, que se apresenta no vago de uma dúvida ou na firmeza de uma certeza, o espírito humano encontra-se sempre ante dois caminhos, procurá-lo e achá-lo, ou abandonar essa busca. A filosofia imanente abandona essa busca, porque não acredita que ela possa existir. E há abandono naqueles que previamente aceitam a inutilidade dessa busca, o que ainda é desespero, gera caos, né? E é um velho princípio dos escolásticos, que vem de origem gregas, que não há nenhum impulso emergente em nós que seja absolutamente inútil. Se tendermos algo, ou se tendermos para algo superior, há em nós uma raiz mais distante que o justifica. Por isso, o Chesterton, eu estou lendo uma biografia do Santo Tomás de Aquino, do Chesterton, fantástico, impressionante. Eu acho que de tudo que eu estou lendo hoje, eu colocaria o Mário Ferreira, o Eric Voegelin e o Chesterton em patamar assim, supra-sumo de tudo que eu já li na filosofia. O Chesterton diz algo mais ou menos assim: o Santo Tomás de Aquino não tornou Cristo Aristóteles. Ele trouxe Aristóteles a Cristo. Genial. Isso é fundamental para entender a filosofia tomista e também para entender o Mário Ferreira dos Santos, né? Não foi a filosofia aristotélica que transcendentalizou Cristo. Foi a transcendência de Cristo que abraçou a filosofia aristotélica. Essa é a proposta do Santo Tomás de Aquino, segundo o Chesterton. E aí você começa a saber que, se você aceita que há uma transcendência, você aceita que é possível rumar a uma verdade, né? Você para de relativizar a moral, por exemplo. E é um velho princípio dos escolásticos que vem de origens gregas, que não há nenhum impulso emergente em nós que seja absolutamente inútil. Se tendermos para algo superior, há em nós uma raiz mais distante que os justifica. Essa verdade mais profunda, e que palavras são pálidas para reproduzir o seu conteúdo, está viva em cada um. Nem todos sabem ouvi-la, nem senti-la em toda a sua intensidade. E o seu empenho em querer soluções na imanência, aqui e agora, nas soluções, por exemplo, do campo social, revelam esse ímpeto que perdeu a sua meta, como uma seta tirada ao acaso, sem um alvo que a justifique, né? A imanência fica nas bordas do inútil, né? Você começa a fazer tese de doutorado de qualquer tema e fala que isso é genial. E não há nada de transcendente nisso, senão de imanente, de algo vivido aqui agora, num pulverizar, que acaba rápido, em algo volátil, né? E se pensarmos que a religião nasce do homem, como um ser consciente, e se notarmos que surge de uma tomada de consciência da crise, a religião é uma busca do transcendente, do que ultrapassa a crise, um conjunto de regras, ritos e práticas também, que nos ensinam caminhos para vencê-la. A religião nasce quando o homem toma consciência da crise. E quanto mais profunda é essa consciência, mais profunda é a sua religião. Quanto mais ele sabe do que é crisis, e quanto mais ele reconhece que crise gera crise, mais ele foge, digamos assim, ao transcendente, mais ele aceita o transcendente como verdade, mas ele passa a buscar Deus, porque Deus é um ser infinito e no infinito não há crise. Você só vence a crise com a infinitude. É muito belo. Pode a religião aparecer na história sob variantes das mais heterogêneas, mas há nela o que formalmente se pode estabelecer como invariante. Ela é um caminho para buscar o transcendente, para apreendê-lo, para conservá-lo, mas sempre um ímpeto que procura vencer a crise. Por isso, as religiões, as grandes pelo menos, são sempre um conjunto de meios que buscam a síntese transcendental. E não um saber de crise, mas um saber que surge da crise para superá-la, pois toda religião promete vencê-la. Então você reconhece que aqui no mundo, no reino de Deus físico aqui na Terra,
a crise, mas você pode organizar a crise e esperar o transcendente, mantendo-se limpo no espírito, na mente, organizado. Você sabe que é a crise, mas você não se deixa levar ao imanente, você permanece num centro cósmico, num centro de verdade. A filosofia é já um especular na justificação da transcendência. Nasce na crise. Nela permanece nas filosofias de crise, que o Mário Ferreira dos Santos critica, ou dela procura libertar-se nas filosofias transcendentes, que são filosofias no máximo da crise. Que são filosofias da crise, como ele coloca aqui, porque a estudam e buscam superá-la. Então, a filosofia da crise estuda a crise e busca sempre superá-la com a transcendência. Então, ela se mantém num centro homogêneo. É impressionante. Se nos colocarmos no ângulo da crise, vemos que religião e filosofia têm um ponto de encontro. Se uma é um saber místico do que a transcende, a segunda busca especulativamente estudar essa crise para transcendê-la ou não, para nela imanentizar-se, ou para dela libertar-se. Toda filosofia transcendental é uma filosofia de salvação. Toda filosofia do imanente é uma filosofia que busca ou desespera, mas é uma filosofia da crise. Religião e filosofia têm, assim, um ponto de encontro importantíssimo, que já aponta a improcedência daqueles filósofos de crise, que procuram alargar o diástema entre uma e outra, criar o abismo e realizar a crise que não sabem nem podem superar. Na filosofia transcendental, filosofia e religião se encontram, sem perderem o contato com a imanência, como vemos na filosofia de Tomás de Aquino e na de Aristóteles, para exemplificar. E daí porque eu citei o Chesterton aqui há poucos instantes. Há um saber de crise e um saber da crise. Podemos permanecer na crise, na imanência, ou tentar dela libertar-se por uma filosofia transcendental. Esse é o grande recado do Mário Ferreira dos Santos. A ciência poderá dar-nos um domínio maior sobre as coisas, mas conhece ela os seus limites, que são os da imanência. Então, a ciência trabalha na imanência. A filosofia pode rumar à transcendência, por isso que ela é tão importante. A ciência não pode, por si só, salvar-nos da crise, mas apenas minorar os seus efeitos. Se há um caminho de salvação, esse só pode ser transcendental. Não adianta nada você entender tudo do DNA humano, mas não conseguir superar uma depressão, né? Que, na minha concepção, do que eu tenho percebido, tem muito a ver com a crise acentuada pela imanência das coisas inúteis na humanidade atual, né? As taxas de suicídio só aumentam, né? Ninguém tem uma preocupação com o transcendente, Deus está em segundo plano, e assim por diante. Não estou criticando aqui quem é ateu, pelo amor de Deus, tá? A ciência não pode por si só salvar-nos da crise, mas apenas minorar os seus efeitos. Se há um caminho de salvação, esse só pode ser transcendental. Ou aceitamos esta afirmativa e procuramos esse caminho, ou cairemos no desespero manso de alguns estoicos ou no mórbido dos malditos, dos nihilistas e do ateísmo negro. Eu vou colocar uma referência aqui embaixo, eu até linkei aqui, uma crítica muito interessante que aquele canal lá, Dois Dedos de Teologia, fez aquele desenho Rick and Morty. O problema do niilismo exagerado, é um problema do vazio vocacionado, o problema da falta de algo vocacionado ao transcendente e a Deus. O absurdo da absoluta falta de Deus em Rick and Morty. Vou colocar aqui embaixo, vale muito a pena. Aquele desenho Rick and Morty, que eu assisto, tá? Eu acho bem interessante, mas é um problema aquilo lá. É um niilismo exagerado. Nós podemos escolher a liberdade para tanto, e é nessa liberdade que está a nossa grandeza e também o dramático de nossa existência, pois são todos os capazes de projetar ante si mesmos um ideal de superação e procurar o caminho da vitória. Muitos temem cair derrotados nessa batalha e preferem entregar-se previamente à derrota. Outros levam em si mesmos essa decisão, que é a da dignidade do homem, buscar essa vitória. E essa dignidade é a do filósofo quando investiga o absoluto, a do cientista que busca no imanente os seus limites, e a do crente que se submete, ou que busca alcançar o transcendente. Porque há na crença também algo de heróico, pois a humildade não é sempre uma derrota, e há na entrega o abandono a um orgulho que nos prende ao menor.
ao mais baixo e muitas vezes tem um traço bem forte de amargura. Muito bem colocado. Através do exame da crise que procedemos até aqui, tornou-se patente que o limite está a apontar-nos uma certa incomunicabilidade entre os seres finitos. Cada momento de síncrese é um agravamento de uma diácrise. Pois é assim o nosso mundo de crise. A cada instante que a síncrese se processa, aumenta uma diácrise. À proporção que o prometeico alcança o fugídio instante da atualidade, no epimeteico uma possibilidade se distancia, aumentando a diástema que dela nos separa. Quando preferimos alguma coisa, preterimos o resto, como eu falei no começo, né? Isso é crisis. Toda preferência é acompanhada de uma preterição. Ora, onde há uma preferência e uma preterição, há, portanto, valores. E tais valores, nesse caso, eles implicam um valorador e um valorado. E para que tal se dê, é preciso haver adequação entre um e outro. Então, se você nega os valores atuais, você está criando novos valores. Você vai colocar outras coisas no lugar. Cuidado ao relativizar a moral. O ato de valorar psicológico é sempre acompanhado de um ato de valorização ou de desvalorização, porque somos imponentes para captar o valor ontológico de cada ser, pois este nos escapa, mas apenas o valor que surge na relação que conosco ele realiza. Essas valorações, acompanhadas de valorizações e desvalorizações, e nessas valorações, acompanhadas de valorizações e desvalorizações, realizamos um agravamento da crise. Tudo quanto nos é apetecível, desejamos ter. Cada ser tem um processo tensional, que é coordenado pela emergência e pela predisponência. A emergência é delimitada e determinada pela forma, e esta poderá permitir o surgimento ou não do que já está contido em possibilidade, em potência naquela. O processo tensional de um ser é também um agravante da crise, pois facilita a síncrese ou a diácrise. Aí ele traz aqui uma consideração, eu ia mostrar para vocês, mas como o vídeo está longo eu vou pular, tá? Ele traz o sentido da abstração na filosofia, ele critica o problema da abstração na filosofia, né, de abstraere, que em latim significa... em latim, abstraere significa trazer, traere, e de abs, separar, portanto. Mas eu não vou falar aqui do problema da abstração na filosofia do Mário Ferreira dos Santos. Só que ele critica isso, tá? Um termo aqui, uma parte, porém, desse pensamento sobre a abstração merece menção. Ele fala assim, o problema dos ismos, né? Da imanência de ismos, melhor dizendo. Olha só, vai ficar claro, vocês vão entender o que eu quero dizer. O biologismo, como vimos, levará muitos a considerarem que o fator bionômico do corpo determina toda a ação do ser humano. O psicologismo atuará apenas o fator psicológico, considerando todos os outros como submetidos a este. Olha o problema do ismo, de cercar tudo num ismo. O Thomas Sowell critica isso. O ecologismo afirmará que o homem é um produto dos fatores geonômicos. E o historicismo proporá que o homem é apenas um produto dos fatores históricos sociais. Qualquer dessas formas estará atualizando apenas um fator, excluindo os outros ou submetendo-os hierarquicamente àquele, promovendo deste modo uma providência de crise, pois realizará uma modalidade do abstratismo. Pense um ismo aí atual. Tá cheio de ismo aí. Eu não vou nem falar de nenhum, porque eu não quero polêmica. Pense um ismo qualquer e vê se ele não tem razão nessa passagem. Volta um vídeo, escuta aí de novo o que ele tem para falar sobre isso. Se isso não é uma filosofia de crise. E todas essas posições encontram, como sempre encontraram, argumentos e exemplos eloquentes de que realmente um desses fatores é o predominante. O ismo que você pensou entra aqui? E tal se dá porque virtualizam os exemplos que mostram a predominância de outros fatores. Se no desenvolvimento de uma vida humana ou de um grupo social vemos a predominância de um fator, há exemplos numerosos para provar, para mostrar a de todos. Todos esses ismos são manifestações abstratistas, problema da abstração, e as filosofias
que neles se fundaram são filosofias de crise, portanto não gozam de virtude transcendental. Tais filosofias nos revelam suas formas viciosas, como nós as chamamos, e essas formas têm um papel importantíssimo na história do pensamento humano, exercendo influência sobre as atitudes e o destino do homem. Ele chama isso de ciclo das formas viciosas, um ponto de partida sempre abstratista. Aí em páginas posteriores ele diz: a destruição final é inevitável porque a crise se agrava, e como decorrência dos excessos que serão obrigados a cometer, estimulam-se doutrinas opostas, excessivas por sua vez, cumprindo-se assim o ciclo das alternâncias, tão visível em todos os fatos da história humana. O problema do ismo exagerado, qualquer ismo, tá? Entra tudo aqui, inclusive os que você pensou aí me assistindo. Aos excessos no materialismo, os excessos do idealismo. Aos excessos do racionalismo, os excessos do irracionalismo. Aos excessos do dogmatismo, os do ceticismo. Olha o problema de excessos, né? De excesso em excesso decorre a história humana, intercalada por alguns momentos lúcidos, em que alguns, sem se deixarem avassalar pelas paixões dos extremismos, constroem as visões que resistem aos extremos e realizam os verdadeiros sistemas que não perduram em seu domínio, porque o ser humano, por um quase determinismo bárbaro de sua constituição, que é sempre contraditória, insatisfaz-se até quando alcança uma satisfação. Mas o conteúdo construtivo de tais sistemas perdura, embora entre grupos menores, como o aristotelismo, por exemplo. O Aristóteles é muito forte aqui, né? Meio termo, a virtude está no meio. Nem tanto para lá, nem tanto para cá, né? Nenhum ismo exagerado. Por isso é importante reconhecer a verdade. A verdade é possível. E continuará esse ciclo de formas viciosas que ele criticou, né? Os ismos, que são imanentes e não transcendentes, até o dia, o que é uma possibilidade, em que se ilumine o espírito humano e alcance o que parece impossível, a plenitude de uma visão perene que concilie os extremos, transcendendo-os. Assim a crise não se separa de nós, e as diácrises sobrevêm às síncreses. Todo existir é formado de singularidade, porque são os indivíduos que existem e os seres corpóreos que transitam no tempo são singulares, e cada instante de sua existência é sucedido por outro instante. A característica filosófica do tempo é a irreversibilidade. A filosofia do Mário Ferreira dos Santos é muito bonita. Já estou acabando, tá, pessoal? Tem algumas anotações aqui ainda que eu gostaria de passar para vocês. Olha que genial aqui o problema da pós-modernidade segundo Mário Ferreira dos Santos. Pelo menos na minha leitura, tá? Ele não fala em pós-modernidade, eu estou imputando isso ao texto dele. A nossa época, ele viveu no século XX, então a época já de efeitos da modernidade, né? Já de efeitos sentidos pela filosofia pós-kantiana, em vários aspectos da vida. A nossa época é uma época de confusão de ideias. E é confusa porque as ideias que foram separadas para análise, que o trabalho crítico realizou para estudá-las em separado, não foram devolvidas de modo hábil à concreção, mas reunidas confusamente, isto é, fundidas com outras. Um problema de sícrese, portanto. Obedecendo a novas hierarquias de valores, que não correspondem ao que melhor devera ser. Tá, um pretérito mais que perfeito aqui, devera ser. Embora revelem o que se dá na presente fase do processo histórico. Em primeiro lugar, como já vimos, a crise está onde está o ser finito. Nós estamos em crise. Nós aqui na finitude da humanidade, e não Deus na sua infinitude. Portanto, no período medieval já havia crise, com vários graus de agravamento. No entanto, nesse período, sobretudo na chamada Alta Idade Média, a religião católica, por seu apelo ao transcendente, revelava a força dada pela coesão religiosa. Virtualizara-se, assim, no homem a diácrise como emergência, já que os fatores predisponentes, o histórico social e as lutas travadas com outras culturas opostas, como a árabe, favoreciam essa atualização da emergência. A sociedade europeia de então conhecia a coesão que lhe era dada pela religião cristã.
podem as nossas ideias encontrar objeções, e embora não nos seja possível, no âmbito desta obra, estudar todo o processo histórico do Ocidente, permitem-nos, no entanto, aproveitando o método decadialético, que eu falei há pouco, estabelecer certos postulados, que têm a seu favor, para fundamentá-los, os conhecimentos até aqui estabelecidos, que encontram sua validez nos próprios fatos. Não podemos esquecer que a formação do ciclo cultural, que chamamos bizantino-católico, processou-se no Ocidente com características tão peculiares que o tornaram distinto de todos os ciclos culturais que a história registra. Roma, como potência ocidental, exercia sua hegemonia sobre o mundo e impunha sua escala de valores, sua ética, enfim, toda a estrutura cultural daquele período, já de decadência do helenismo conjugado com a contribuição latina. Ninguém pode negar que o cristianismo se apresentou como uma concepção do mundo oposta à predominante na cultura greco-romana, mesmo que se considerem as contribuições de ordem hebreia e orientais em geral. Na formação do cristianismo no Ocidente, não podemos desmerecer que, na própria sociedade romana, havia uma emergência para ele, como nos mostra uma sucinta análise dos fatos de então, ante as crenças religiosas de origem órfica, o culto de Mitra e outros cultos afins que abriram campo para a penetração cristã. Ademais dos excessos atualizados pelos romanos, o cansaço devido ao esgotamento das possibilidades culturais do helenismo, o desejo de paz que se abrigava nas populações tão sacrificadas pelo seu imperialismo, a descrença instalada em Roma quanto aos fundamentos da sua estrutura, tudo isso eram portas abertas à propaganda cristã. Sobre essa influência cristã, inclusive no Império Bizantino, eu escrevi um texto, vai sair na próxima Revista Brasileira de Direito Processual. Nós estamos em outubro de 2018, eu acho que sai em dezembro ou em janeiro essa revista. Na RBD Pro, a Revista Brasileira de Direito Processual, eu falo da influência do cristianismo no Império Bizantino no direito processual civil. Um texto com uma ideia que tive, lendo Ovidio Araújo Baptista da Silva, tem um pouco a ver com isso aqui que o Mário Ferreira dos Santos falou. Aqui ele entra numa parte que ele fala da moral segundo Tomás de Aquino, segundo Santo Tomás de Aquino. Tem hora que ele fala gnoseologicamente, mais uma proposta gnoseológica, vejam como as coisas se repetem. Tomás de Aquino é um racionalista empirista. E partindo da realidade empírica, que ele estrutura a sua posição filosófica. A moral cristã é comumente acusada de apriorística, de a priori, fundada arbitrariamente em mandamentos, que não receberam uma justificativa positiva, e isso encarou Tomás de Aquino. Se tal afirmativa se pode fazer quanto a muitos autores católicos, não a podemos fazer quanto a Tomás de Aquino, que era, aliás, fã de Aristóteles. É metafísica, no entanto, a sua posição, afirmam muitos. A posição do Tomás de Aquino. É metafísica a posição dele, tanto que ele lia Aristóteles. Nem poderia dar-se o contrário, pois partindo do ser, que é o tema fundamental da ontologia, ao estudá-lo e ao procurar nele as leis gerais, não poderia esquivar-se à metafísica. Mas Santo Tomás de Aquino parte da realidade do ser. E o homem é um ser entre seres semelhantes e diferentes, e incluso no ser, não pode fugir à regra do ser. Mas o homem é um ser que tem consciência, sente brotar em si seus impulsos, e sua conduta precisa ajustar-se a esses impulsos e ao meio onde vive, entre seres semelhantes e diferentes. E aí, essas filosofias imanentes de crise querem propor criar personalidade jurídica para animais. Pelo amor de Deus, inconcebível. Fico imaginando um boi que comete um delito, né? A gente vai prender o boi? Vocês querem fazer personalidade jurídica para animais? Faz o menor sentido. Pode até fazer sentido numa filosofia de crise. Você acha que vai resolver um problema e não vai resolver nada. Só vai arrumar mais ainda a uma borda imanente, bem longe do transcendente, não é? Do humanístico. Ao ver a finalidade de sua existência, que o homem intelectualmente capta, quer orientar sua atividade, atuar finalisticamente. E como pode fazê-lo, pois conhece, e porque conhece, pode escolher. Animais não têm esse atributo. Sua atividade tem uma responsabilidade. Você pode imputar algo ao homem. Pode imputar uma sanção, por exemplo. E é essa situação que dá o aspecto trágico de sua existência.
pois sabe que seus atos lhe podem ser ora prejudiciais, ora benéficos. O homem deve ser o que o homem é. Portanto, um humanismo integral é o fim do tomismo, uma filosofia católica. Se o homem é um ser inteligente, seu ideal supremo deve ser um objeto intelectual. E se a felicidade exige a perfeição, tal objeto deve ser perfeito. E esse objeto é Deus. Esse ser inteligentemente perfeito. Tomás de Aquino explicava. Aí ele cita aqui a passagem do próprio Tomás de Aquino na Summa contra Gentiles. Se a felicidade humana é o fim da nossa atividade, ela só pode ser alcançada através dos nossos atos. E esses atos nos levam direta ou indiretamente ao fim almejado. E a razão é o meio de que dispõe o homem para alcançar esse fim. Isso nos lembra direito penal, por exemplo, né? Só se pune a título de dolo ou culpa. O que é dolo? A vontade dirigida a um fim. É tão belo quanto parece. O homem é um ser imerso no ser. É cumprindo a lei do ser que ele poderá alcançar sua plenitude. A atividade formal deve coincidir com a atividade racional. Mas um ato é racional, afirma Santo Tomás de Aquino, quando é apto por sua natureza para obter o fim que intenta a razão, que é a felicidade. Muito bonito. Mas um ato de virtude não nos dá logo a felicidade, nem mesmo a vida inteira, reconhecia Tomás de Aquino. Há desgraças entre os momentos, infortúnios que surgem, azares que transformam as vidas, conspirações de condições e, além disso, o escândalo constante dos ímpios triunfantes e a opressão sobre os justos. Tais fatos podem enfraquecer o descrente que na descrença se abismará, rumará ao imanente e fugirá do transcendente, pois o nega. Os estoicos acabam por confirmar que não há verdadeiro bem humano fora do bem moral em si mesmo. A vontade de agir bem é o bem e não há outro. Por isso, Kant, o próprio Kant, termina por afirmar que a moral não poderia pretender resultados práticos. A satisfação deve estar no dever cumprido. Mas Tomás de Aquino não fecha os olhos ante tais evidências. A moralidade, afirma Tomás de Aquino categoricamente, não tem apenas a finalidade de se satisfazer um formalismo abstrato, um imperativo sem fundamentação no ser. Nem há mandamentos arbitrários, mas há mandamentos que estão no ser, ou seja, é um rumo transcendente sem negar a nossa limitação imanente. A virtude é, para ele, um autêntico prolongar dos instintos, sempre que estes sejam autênticos, que sejam realmente naturais, que pertençam ao gênio da espécie. Se os atos de bem não realizam desde logo a felicidade, eles são, no entanto, uma semente. Realizar a ordem do ser é santificar-se. A virtude vem de uma lei universal. Nossas obras nos seguem. A realidade não é moral por si mesma, mas o é em sua totalidade, porque o ser o é, e Deus é o ser supremo. E esse ser está no universo e em cada homem. É o ser em nós que nos incita ao bem e à felicidade. E se unirmos nosso esforço ao Ser Supremo, seremos invencíveis, porque permanecemos na ordem universal e, portanto, no transcendente. Perguntava Aristóteles em sua Ética se teria sido criado o prazer para a vida ou a vida para o prazer. O prazer para a vida ou a vida para o prazer. Tomás de Aquino é decisivo. Repele esta última possibilidade, a vida para o prazer, e aceita primeiro o prazer para a vida. Olha a diferença. Não é o deleite que dá a intenção à criação. O deleite é secundário. O prazer é um bem em si, não por si mesmo. É um bem e um germe de novos bens. Sempre que ligamos a agradabilidade a alguma coisa, fazemo-la melhor. Caminha-se melhor por um caminho agradável. Daí concluir que se a virtude for realizada com gosto, ela se torna mais virtuosa. O prazer não é um óbice à ação, salvo quando a ela se opõe. O prazer do homem ativa o homem. Por isso, Tomás de Aquino não condena o prazer. O prazer está no cume de todas as coisas. E bem sabe ele que o gozo de Deus é Deus, Deus é beatude. Mas nossos prazeres, segundo Tomás de Aquino, são passageiros, transeuntes, frágeis, relativos e proporcionais ao bem que os acompanha.
Então, fuja do prazer imanente e aceite o prazer no transcendente. Desaparecido o objeto, desaparece o prazer, desvanece-se. Desejamos um prazer eterno. O homem quer o bem e não pode fugir a essa lei, mas pode escolher entre bens diferentes. Há uma moral imanente que o homem pode descobrir. É a moral da própria vida. A moral não é heterônima, e imposta por Deus. A moral é imanente no ser e a sanção surge da própria imanência. O prêmio está no cumprimento dessa lei e o castigo sobrevém porque nos afastamos da rota ascensional imanente ao ser. A virtude é um meio e não um fim. Muito bonita a interpretação da filosofia tomista por Mário Ferreira dos Santos. Ficou longa essa resenha, hein? 1h20 quase. Mas eu estou bastante contente com o resultado. Consegui absorver bem aqui a obra dele. E passar um pouquinho aqui para vocês. Tem muita informação aqui dentro, tá? Eu pulei muita coisa. Comprem o livro no site da editora. Recomendo. Comprei a coleção toda lá. E vou fazer mais resenhas dele aqui, tá? Olha só como o progressismo é uma noção falsa e, portanto, imanente, né? Puramente imanente. O problema de ser puramente imanente, de transcorrer nas bordas, né? O homem correndo atrás do seu próprio... o homem como um cachorro que corre atrás do próprio rabo é o homem moderno e pós-moderno. Vejam só. A noção falsa de progressismo. Caracteriza-se a nossa época pela intensiva atividade dos fatores de agravamento. Estamos vivendo um período de decadência de toda a esquemática de um ciclo cultural. Não há dúvida que o mito do progresso, tão vivido no século passado, e aqui ele fala do século XIX, evidentemente, e ainda persistente em nossos dias, em camadas ainda retardatárias, leva a muitos a não aceitar estejamos vivendo um período não propriamente de refluxo, mas de decadência de uma cultura. A invasão vertical dos bárbaros, por exemplo. Para os que admitem que a história humana conhece apenas uma espiral progressista, ou melhor, uma espiral progressiva, nossa época supera todas as outras que já registrou a história. Olha o aviso dele. No entanto, um superficial estudo dos fatos logo nos mostraria suficientemente que a história registra períodos de fluxos e refluxos. O que se chama de progresso humano não é uma linha ascensional que liga o ritmo da sucessão ao ritmo do tempo. Ademais, os exemplos eloquentes que a técnica nos tem oferecido facilitam a aceitação dessa opinião tão comum e pode-se dizer até predominante no Ocidente, que não quer admitir de modo algum que se está vivendo uma fase de esgotamento cultural. Não se aceita isso, mas para quem estuda, entra mesmo na filosofia, é muito fácil perceber a decadência civilizacional, muito evidente, muito clara, principalmente no Ocidente. A destruição das bases culturais clássicas. Hoje há mais escolas, mais universidades, mais diplomados, mais homens eruditos que outras épocas. Essa opinião é muito comum, como é a de muitos que chegam a afirmar do alto das cátedras que um colegial de nossos dias tem maior conhecimento do mundo e das coisas do que tinha, por exemplo, Aristóteles. Só uma afirmativa como esta, que está registrada até em obras de conspícuos catedráticos, é suficiente para mostrar a que grau de ignorância chegamos. Olha que porrada. No entanto, não são poucos os que vão deixando de lado a obra desses autores. Ele está muito otimista aqui, na minha opinião, para volver afanosamente aos autores chamados clássicos, em busca do conhecimento que os nossos atuais não oferecem. E tudo isso é um sinal evidente da crise. O Scruton fala um negócio muito interessante sobre como as universidades passaram a interpretar a verdade, né? Elas negam a verdade e aí o rumo ao transcendente vertical, ao transcendente, vira um horizonte infinito ao imanente. E esse infinito é perigoso e revolucionário. E depois da revolução a gente não sabe o que vem. Esse é o problema. Vou colocar aqui esse vídeo do Roger Scruton. Olha como o coletivismo, que eu falei no começo lá do vídeo, gera diácrise. É preciso um bem comum para que os homens se unam fusionalmente, do contrário, temos apenas um agregado mecânico que perdura por pouco tempo. O Estado moderno não pretende realizar essa unidade? Mas que métodos usa, senão os coativos? Busca-se o ecumênico, o universal pela coação, pela coerção estatal. Não há mais o consensus, senão em estamentos sociais, que por sua vez se mantêm separados dos outros. Olha a crise. Uma unidade de classe, por exemplo,
é já uma síncrese que cria uma diácrise maior. É já uma síncrese que cria uma diácrise maior. Você coloca todo mundo em grupo. Os advogados, os juízes, os promotores, a classe daquilo, os brancos, os negros, os pobres, os ricos, os índios, os japoneses, os ateus, os não ateus, os religiosos, os católicos, os protestantes. Então você faz síncreses de alguns, mas é tanta síncrese que há diácrises. Então você acaba criando, ou melhor, você faz, é isso mesmo, você faz tanta síncrese de alguns grupos humanos que isso gera diácrises, de agrupamentos, coletivismos, né? Um se opõe ao outro, numa infinitude. Você nunca vai resolver esse problema. Nunca. Porque não há consensos. Você só vai resolver esse problema usando o pensamento de um numa coerção estatal contra o outro. Esse é o problema do fascismo, por exemplo. Esse foi o problema da União Soviética, esse foi o problema do nazismo. E, no entanto, todos desejariam que não fosse assim, mas cada um, por sua vez, contribui para separar. Então, eu não queria racismo, mas a gente separa tanto, branco, negro, pobre, não sei o quê, faz cotas, faz isso, faz aquilo, achando que vai resolver o problema, só que isso só contribui para separar. Isso gera crise na filosofia da crise. Ou melhor, é uma filosofia de crise. Como se pode prescrever uma terapêutica da crise sem que primeiramente se tome consciência das síncreses e diácrises em que vivemos? O surto de certas posições semi-religiosas com revivescência de crenças populares tende para o imanente e não para o transcendente. O que está além de nós não está... o que está além de nós está apenas além do homem, especificamente considerado, ou até no próprio homem, no que lhe é desconhecido. Os poderes que se procuram conjurar são deste mundo, e o humano permanece neste mundo, mesmo no que ele tem de espiritual, entre aspas, que é ainda manifestável do mundo corpóreo. As crenças que encontramos em gestação e em desenvolvimento nas vastas camadas humanas não são, porém, um índice de algo ascensional. Elas, quase todas, são normais nos períodos críticos das decadências das culturas e apontam um fato: o homem não pode mais crer no transcendental, mas também não pode permanecer na descrença, e por isso procura uma conciliação entre o ímpeto de crer e a falta de ressonância das crenças antigas, criando formas híbridas, viciosas, sem dúvida, que não resolvem a sua crise, mas ao contrário agravam-na ainda mais. Você para de acreditar em religião e começa a acreditar numa ideologia, por exemplo. E você acha que vai resolver o mundo com isso. Até hoje, ideologias não resolveram nada. Uma solução dentro da imanência será sempre frágil, mesmo quando assistida por uma dose mística poderosa, pois é preciso que se considerem bem os aspectos que esta apresenta. Aí ele dá o exemplo aqui do nazismo, né? Da semiótica nazista. Olha só. Podemos dizer que há sempre uma mística social quando os homens aceitam o mesmo símbolo em cujo simbolizado, isto é, no seu referido, eles comungam. A mística hitlerista fundava-se na comunhão aceita e vivida pelo povo alemão da superioridade da raça germânica. O hitlerismo, de qualquer modo, usando seus símbolos, tocava fundo na alma dos alemães. Se, como símbolo, pereceu, o conteúdo místico não desapareceu daquele povo, e o movimento atual que se verifica na Alemanha, que busca realizar cada vez mais o melhor, é ainda uma modal afirmativa da superioridade racial. Já o fascismo italiano não tinha esse conteúdo místico, e por isso não conseguiu levar o povo italiano a uma atitude tão enérgica como a que se manifestou no povo alemão, pois as ressonâncias eram muito menores do que naquele. Evidentemente, o nazismo, eu acho, pelo menos, que o nazismo foi bem pior do que o fascismo italiano, né? O nazismo alemão foi realmente acho que é a grande escória da humanidade. Aqui, ó. Tô quase terminando, pessoal. Eu sei que tá longa, mas é uma filosofia muito bonita. Merecia um tempo grande. Ele fala aqui de transcendência e imanência. Isso é muito importante, tá? Para entender para resumir bem a filosofia do Mário Ferreira dos Santos. A filosofia escolástica, colocando-se nos ensinamentos aristotélicos, considerava actio immanens, de manere, manar em, daí permanens, permanente, ações que
permaneciam no próprio sujeito que as executava. Ação imanente que permanece no sujeito, no próprio sujeito que a executa. E actio transiens, a que sai do sujeito, então a ação transcendente sai do sujeito para exercer-se sobre outra coisa, ou melhor, a que passa do sujeito para exercer-se sobre o outro. É a diferença de imanência e transcendência na filosofia escolástica. Santo Anselmo falava na ação da alma sair de si mesma, de transcender a si mesma. Nesse sentido, transcender seria sair de si mesmo, sair do que é e dirigir-se para o que não é. Apesar das diversas acepções que teve o termo, posteriormente na filosofia ficou sempre, pelo menos, a nota de que transcender seria um sair de si mesmo, um ir além de si mesmo, uma ação transitiva. Embora analogicamente se possa exemplificar com a ação realizada no espaço, transcender passou para os filósofos a ter um sentido e um valor diferentes. Assim mesmo, como passagem de uma ordem para outra, hierarquicamente superior hierarquicamente superior ou não. E aqui as discussões são variadas, mas de qualquer forma, um ir além de si mesmo o que levou a aceitar a possibilidade de dar-se um mundo transcendente, o mundo para o qual transitaria o sujeito na sua ação para Deus, por exemplo. Tais afirmativas geraram, consequentemente, grandes polêmicas e diversas atitudes na filosofia. Quer afirmativas dessa transcendência, como as das diversas posições religiosas, quer negativas, como as de Spinoza, que transformou Deus em imanência e não em transcendência. É verdade, eu estou lendo Spinoza, A Very Short Introduction, do Roger Scruton, e ele explica bem essa questão do imanentismo de Deus, né, na ação humana e, portanto, no próprio ser. Deus é o próprio ser na filosofia do Spinoza, isso é bem claro na sua ética. Eu ainda vou resenhar esse livro do Scruton aqui, tá? Em face das disputas sobre o que é transcendente ou não, surgiram diversas maneiras de considerar a transcendência, até chegarmos ao racionalismo moderno, tão criticado pelos conservadores, né? Que a nega simplesmente devido à irracionalidade que apresenta, né? Uma contradição em termos. Aceitar a transcendência do ser seria admitir mais do que é, mais do que racionalmente é compreendido. O racionalismo moderno é imanentista, por isso que ele tem alergia do transcendente. Devido à valorização da ação identificadora da razão, como ele já propôs no livro Filosofia e Cosmovisão. Antes de realizarmos a nossa análise, vejamos como a consideraram na filosofia mais atual alguns autores. Né? Ele fala aqui, John Wall, não sei se ele é inglês ou alemão, atribui 4 significados da transcendência para Heidegger. 1. A transcendência da existência sobre o nada. 2. A transcendência do existente quanto ao mundo. 3. A transcendência do mundo quanto ao existente. E 4. A transcendência do existente em relação a si mesmo. Ele fala do Fritz Heinemann, que distingue 3 transcendências. Primeira, um transcender para a generalidade, na esfera do objeto. Por exemplo, para a ideia de unidade da ciência. 2. Segunda, um transcender para a particularidade e caráter concreto do eu mesmo na existência. Terceira, um transcender para o absoluto numa metafísica que, contudo, não está já referida a uma consciência em geral, mas à alma individual histórica e pode conduzir só a um conhecimento simbólico. Todo transcender, como produzir-se, pode ser sintetizado em 3 momentos. O que transcende, o ato de transcender e o para o que transcende. E esse para o que tanto podem ser valores, esferas, Deus, etc. Ele continua aqui o raciocínio, mas eu não vou ficar lendo porque vai ficar cansativo. Eu vou encerrar aqui a resenha. Espero que vocês tenham gostado. Pulei algumas coisas, né? Não falei tudo que eu queria falar. Tem muita coisa aqui dentro. Eu recomendo de coração, compre o livro. Esse é muito bom, é muito bonito. Nos lembra a importância do transcendente. É uma filosofia da crise e não uma filosofia de crise. Nós aceitamos a crise, mas com a dialética podemos enfrentá-la respeitando um transcendente e não rumando tanto ao imanente das bordas, mas ficando no imanente central e, portanto, mais conectado ao transcendente. Acho que essa é a mensagem da filosofia da crise do Mário Ferreira dos Santos. Espero de coração que tenham gostado. Um abraço a todos vocês.